Buenas. Olá, seres que estão me assistindo aí. Eu tô refletindo sobre algumas situações, sobre algumas histórias que eu tive uma conversa no ônibus e isso me pôs para refletir. Não exatamente porque eu já refleti sobre tudo isso e já tenho eu já tenho essas informações dentro do meu ser, da minha concepção e já vivo isso. Porém, eu gostaria de compartilhar essas informações, que especialmente serve para um público específico, mas também para toda a sociedade em si, que é o fato de como que a nossa sociedade se guiou, né? Claro que muitas pessoas foram guiadas por principalmente filósofos, assim, né? Mas o que realmente deu tom à nossa personalidade foi os autores da psicologia em si, né? Se você for analisar socialmente, globalmente, o sociocomportamento, assim, das pessoas se basearam em ideias de filósofos ou ideias de personalidades criadas pelos psicólogos em si. E nessa conversa, né, no busão, assim, eu tava canalizando algumas informações que basicamente me trouxe, que se resumiram por si só, né? Que no vídeo anterior eu tava falando bastante sobre alimentação e dando essa importância, né, para o ser sentir o alimento a partir do nosso organismo e o alimento sendo o nosso guia principal, né, por estar dentro do nosso corpo. E eu fiquei imaginando, né, o que será que esses filósofos e esses psicólogos e esses seres intelectuais do passado que resumiram a nossa história presente que criaram, né, o nosso futuro, do que eles se alimentavam, né, o que eles consumiam, assim, né, além de ternos e gravatas. E isso é uma questão, assim, como que era a intimidade desses seres, né, com os alimentos em si, né, que árvores frutíferas que esses seres se alimentavam, qual que era os pratos principais que eles usavam, etc. E na conversa do ônibus, né, eu comentei, né, com o ser que estava ao meu lado, que eu curto, né, curte a psicologia, que eu sou graduada, etc, e que estou estudando uns livros bem importantes, assim, da teoria junguiana. Aí ele falou, eu não estou ligado muito em Jung, mas eu estou ligado no Freud, como, né, no Freud e tal, que ele era viciado né, ele era viciado em cocaína e aí nessa hora veio o estalo, basicamente boa parte da sociedade hoje em dia tem problemas com cocaína. E eu diria que não com a substância que você vai lá e cheira a cocaína e é isso. Mas a própria substância pura da cocaína também, né? E a própria folha da coca, né? A própria Coca-Cola, o próprio refrigerante que deturpa, né, a nossa cabeça, a nossa mente. E a própria concepção que nasce disso, né? Que é o sentido de agitação mental, né? Por conta dessa substância. Então, aqueles que tiveram uma tendência a seguir a vibração, né? Do Freud, seguiram essa vibração, né? De estar associados ao consumo desse entorpecente, né? A raiz desse entorpecente, porque o Freud realmente era viciado em cocaína, então a teoria dele
traz esse conflito também. Traz essa... Pra mim, eu não consigo pensar em outras fontes. Tipo, eu respeito muito a teoria do Freud, etc., mas simplesmente na minha mente vem o fato dele ter esse vício e isso ter conduzido milhares de seres a esse próprio vício também, por ele ser, tipo, um ser bem significativo socialmente, né? Então, claro que ele usava outras substâncias e tal, e eu não fico pensando, cara, como que esses seres que usavam todas essas porcariazadas tiveram um grande impacto, né? Porque eles acessaram de uma maneira muito clara o hoje, assim, né? Acessaram a teoria deles a partir de forçar, né? Essa cabeça a pensar. E isso é um fato. Grande parte da nossa sociedade seguia pela Coca-Cola, seguia pela cocaína, e quem usa cocaína é bizarro, porque tem gente que realmente acha que isso é a liberdade, e na verdade é um pequeno vislumbre, assim, do que somos capazes enquanto seres humanos, né? Mas é um vislumbre muito pequeno, assim, do que a gente seria realmente capaz de fazer diante um corpo, diante um ser, diante um ambiente, né? E, e pensando nisso, né, eu fico, cara, ele seguia essa base, esse rumo, né, que é a cocaína, o Freud. E como que ele... O que ele se alimentava os outros dias, assim? Essa é só um vídeo, assim, pra eu me questionar e ver se vem essas questões em algum momento, assim, né? Tipo, serviam pra ele pato morto e grãos, tipo ervilhas. Aí ele comia um pato morto, grãos, tipo ervilha e... sei lá, um sal, né? Tinha que ter o sal, provavelmente. E batata. Será que é possível? Eu acho que isso é possível, né? O pessoal naquela época gostava, né, de caçar e tal, patos e... Bom, tá aí, né? Se a gente queria uma resposta, acho que é isso. Freud devia comer pato. Pato morto, né? Aí, provavelmente, cordeiro. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Jesus. E... que mais será, né? Tipo... ele devia comer arroz, será? Não tenho certeza se ele comeria arroz ou não. E... enfim, né? Mas a fita do cara era a cocaína. E aí a gente tem esse tipo de situação onde seres estão indo comprar Coca-Cola e tomar Coca-Cola como se fosse nada, assim, gente, como se não tivesse sendo completamente tóxico pro nosso organismo inteiro, assim, né? É bizarro isso, mas é tipo a força que tem um arquétipo, né? A força que tem um símbolo, a força que tem um terno e gravata e um paletó e esse tipo de manipulação realizada pela ilusão, né, dessas substâncias. Então, uma parte da sociedade foi guiada por isso, né? Foi guiada nesse sentido de consumir esse tipo de engrenagem, esse tipo de programação. E outra parte foi que é os que eu tô resumindo aqui para ser bem claro assim sobre o que eu posso, como que eu posso mergulhar mais nesse assunto até ter a explanação perfeita para isso, né? Outra parte foi conduzida
pelo Jung, que é basicamente o cachimbão ali, né? A gente tá ali fumando um tabacão e entrava nas misérias humanas, emocionais, a partir desse tabaco, né? Então, quando o Jung fumava, ele ficava realmente bem. Ele canalizava umas mensagens bem fortes, assim, de muita tristeza. Então, ele sentia muita tristeza, mas enquanto eu lia, né, esses relatos dele, enquanto eu lia a história dele e tal, ele realmente se questionava fundo assim, tá, mas o que tá acontecendo, tá ligado? Por que eu estou sentindo essa dor tão imensa dentro de mim? E lógico que é porque o cara tava ali no cachimbo fumando tabaco, né, gente? Tipo, não é óbvio que o teu pulmão não vai ficar extremamente triste, chateado, porque você tá botando um bagulho tóxico dentro de si, né? A cocaína ainda tem um sentido de se sentir mega ultra inteligente, assim, porque isso tá te dando um impulso na tua vibração, mas o tabaco já não, né? O tabaco, pra quem tá esperto, já vai percebendo a miséria que é relaxar, mas relaxar em uma depressão, assim, né? E relaxar nessa vibração de estar completamente triste por viver essa sociedade aí, né, de gente se intoxicando. Então, muita gente hoje seguiu esse padrão do Jung, né, que é o padrão do tabaco, do cachimbo, de buscar suas respostas nessas substâncias, né, nessa substância. E eu acho que é menos nocivo do que a cocaína, mas dependendo do grau de quantidade, de quantia, eu não sei dizer. Dependendo a moderação, a quantidade, né, a qualidade, não dá pra dizer, né, o que é pior, o que não é pior. O que é pior pra você, o que é pior pro eu. Eu acho que o pior é se intoxicar, né, gente? Mas, tipo, hoje em dia eu não vou ficar culpando ninguém, assim, por fazer isso. Porém, eu me questiono se é, tipo, realmente algo, tá ligado? A de se pensar, será que eu realmente preciso comprar essa Coca-Cola ou isso daí só vai me colocar num ciclo vicioso de ser uma ignorante? Será que eu preciso comprar esse tabaco ou isso vai me colocar em um ciclo vicioso de violência com o meu próprio ser e com os seres alheios, né? E o Jung provavelmente, né, comia uns filé, comia uns, sei lá. Tô escutando passos. Ele provavelmente comia, assim, né? Umas carnes de gado e. Acho que é a vaca. E infelizmente, né, gente? Infelizmente tinha esses hábitos. E. Por isso que essas pessoas são tão obsessivas com isso, né? Hoje em dia, de consumir cadáver, né? Porque essas eram as inteligências da Thalia, a mesma vaca que vem tirar aí todo dia. A mesma vaca. Ela tá buscando. O que ela tá buscando? Mas enfim, né? Eu acho que por isso que esses seres são tão. Pedem tanto por esses seres, né? Porque eles foram o que conduziram, né? Esses seres do passado. E eu fico me questionando, né? Não, mentira, nem fico me questionando nem nada, mas eu fico tipo, tá, o que mais ele se alimentava? Tipo, que frutas que tinha no quintal dele, tá ligado? Será que ele comia pêssegos assim? Pêssego, gente. Pêssego é tudo de bom, na real. Pêssego abriu meus caminhos e ano que vem. Esse ano, porque o pêssego eu acho que dá mais pro final do ano, né?
esse ano, por favor, Deus, eu só gostaria de ter uma caixa gigantesca de pêssego e me alimentar de muito pêssego orgânico, assim, direto de uma árvore, por favor, Jesus Cristo, Jesus Cristo, mano. Deusas, me provenham e me deem, e me tragam uma árvore magnífica e abundante, próspera de pêssegos, para eu me alimentar de muito pêssegos e fazer vários alimentos com pêssego. Meus desejos são caixas de alimentos, né, gente? Quero uma árvore de pêssego e uma caixa gigantesca de pêssego para eu desfrutar de muitos pêssegos. Gostaria muito de uma árvore de mangas para eu desfrutar de muitas mangas e uma árvore de maracujá. Uma árvore não, né? Uma plantação de maracujá gigantesca para eu comer muito maracujá. E minhas vontades sinceras de alma. Aí... o que mais? O que mais o Jung podia comer? Ele devia comer ervilha também, né? Ervilha, feijão. Devia preparar uns alimentos assim. A questão é que, tipo, eu gostaria de saber, gente, tipo, o cara faz um livro, um calhamaço de um livro. Eu tô com um livro dele aqui, que é dessa grossura aqui, o livro do cara. Extremamente importantíssimo para a sociedade, extremamente importante para tudo. Eu tenho que verificar se essa vaca não tá... Ela foi pegar os restos mortais que eu deixei ontem do alimento. Ah, tá mijando aí. Legal. Vou tirar isso daqui, senão ela vai comer. Não tem mais nada aí que você pode pegar, né? Você... Show! Sai! Sai! Sai, sai, vai. Sai, vai, sai, se manda. Isso, linda. Te amo. Ela cheira aqui na frente, aí pega, me olha e dá a meia volta e vai indo, assim, tipo, tá, já quis o que eu queria e vazei. Vai passar antes quantos? Bonito, vai. Enfim, o que será que essa gente se alimentava? Isso que eu me pergunto, tipo, um calhamaço do livro, pra quê? Pra resumir a inteligência absoluta que temos desses seres. E não tem deve ter, gente, deve ter. Deve ter em algum livro, deve estar escrito sim, hoje eu me alimentei disso. E você pode se guiar a partir daí para fazer a sua própria busca interna ou para a gente se comunicar de uma forma astral. Não tem, gente, não tem. Eu fico, tipo, chateado porque eu quero saber, às vezes, nas séries. Por isso que eu tô gostando de assistir séries, assim. Voltei a assistir umas séries e tal, que eu falei nos outros vídeos ali. Agora eu vou ficar me incomodando aqui com o meu cabelo, que eu tenho que ficar bonita pra falar, né, gente? Nas séries, às vezes eu fico, tipo, apareceu algum preparo de algum alimento, eu já tô, tipo, super atenta. O que tá acontecendo com esses personagens? Aí aparece lá a guria tomando um copão de leite. O que tá acontecendo com esses personagens aí que estão nessa briguenta aí, na violência aí? Aí tá lá um porco morto.
que tá acontecendo? Ai, o que tá acontecendo? Não tem nada aí não, filha. É tudo, viu? É porque a vaca tá, a gente tá se comunicando aqui, né? É tudo isso, gente. É só essa indústria fedida gigantesca de morte, que é o que a gente gostaria de derrubar, né, gente? Porque quanto mais pessoas pararem de consumir o cadáver, mais pessoas vão consumir a vida, que é o respeito completo pelos seres, que é o respeito pelos animais, que é o respeito pela sabedoria desses seres. Então, tipo, o Freud, o Jung, os, os filósofos. Ai, socorro, meu cabelo, tô incomodada com meu cabelo, viu? As vacas são assim também, né? A gente fica incomodado em saber que tem pessoas se alimentando de seres, corpos parecidos com os nossos e desejando comer a nossa carne, sendo que a gente só é um bando de vaca e a gente só é um bando de seres humanos. E as séries hoje estão perspicazmente mostrando isso, e eu acho que as crianças do futuro vão ir mudando essas ideias, essas concepções, que é a única solução. Eu diria que a primeira, não, a única solução, tem milhares de soluções, mas a primeira solução é parar de comer cadáver. Pra quê? Pra gente criar sentimentos melhores. Esses sentimentos melhores vão vir de que maneira, se não da melhor forma possível, que é a alimentação ideal perfeita, que é a partir dos vegetais. E você se guiando a partir de vegetais orgânicos, vai abrindo e expandindo o teu estômago para compreensão de... para compreensão superior, que é a compreensão... Ai, será que eu tenho que ir lá? Que é a compreensão mais sábia, que é a completa moderação, é saber que o nosso corpo, ele se sustenta por si só pela própria respiração, que a gente não precisa consumir, acordar e já consumir alguma coisa como se fosse um medicamento, né? Porque os alimentos estão se tornando isso, os alimentos são o nosso remédio. Mas quando a gente tem o hábito de acordar e consumir já alguma parada, tipo, acordei, tem que consumir um remédio, acordei, daí daqui 3 horas tem que consumir outro. Gente, hoje num sonho eu fiquei... Oh, que sonho horrível. Eu sonhei que eu tinha que voltar a tomar o anticoncepcional. Gente, eu sonhei literalmente que eu tava voltando a tomar anticoncepcional e isso me deixou ruim, assim, eu fiquei ruim nesse sonho, porque eu, tipo, imagine, gente, voltar a tomar anticoncepcional, que coisa, que horrível. Aí no sonho eu tomava uma pílula e eu ficava, tipo, ai, por que eu fiz isso? Que horas? Eu esquecia de tomar outra pílula, eu ficava, tipo, eu olhava o anticoncepcional e falava assim, não preciso. Eu simplesmente posso descartar isso da minha vida, posso descartar esse anticoncepcional da minha vida e purificar o meu sangue. E é isso que eu tô fazendo agora, eu já tô purificando o meu sangue já faz muito tempo. Porque é completamente desnecessário utilizar medicamentos, isso me deixa louca. E simplesmente a gente pode purificar nosso corpo apenas com alimentos crus, eu diria, que são os alimentos, é a melhor forma de se alimentar, se alimentar de uma maneira crua, né? Não cozer o alimento, porque cozer o alimento a gente perde vários tipos de substâncias propícias e benéficas, né? Mas se a gente ainda tem esse apego ao calor, ao fogo, né? A gente pode respeitar o nosso sistema e... Deixa eu organizar vocês melhor aqui. A gente pode respeitar esse sistema e comer, cozer, né, e tal, né? O arroz, o feijão, esses alimentos que precisam mesmo, né, passar pelo fogo, precisam passar pelo gás, etc e tal. Mas, gente, não sei se vocês estão acompanhando, mas é tipo, quando tem uma vaca próxima, minha cabeça fica meio assim. Aí, outra fonte de concepção de energia, né,
os seres os seres devem ser consumidos crus, basicamente, né? Claro que hoje em dia eu não faço tudo cru, mas eu gostaria de voltar. Já tive uma época que eu me alimentei muito de cru e isso foi o principal para me expandir muitas sabedorias. E o que é? A gente vai lá comer uma cenoura, uma beterraba, comer uma abobrinha crua, comer uma abóbora crua, batata crua, tá? Pra comer tudo cru, gente. E é só acostumar o paladar a comer, se alimentar de cru, não é comer, né? Porque a gente tem que se alimentar, falando lá na abundância de calendário. É se alimentar, nutrir o corpo, alimentar o corpo. Comer é simplesmente comer para saciar um desejo mundano. E isso me faz o quê? Isso me transporta ao quê exatamente? Expandindo os nossos caminhos enquanto sociedade, que é cada um ter uma horta gigantesca. Gente, às vezes eu passo em umas casas aqui no bairro onde eu moro, e simplesmente tem uma grama gigantesca na frente da casa e só tem a grama. Eu fico tipo, gente, dá pra fazer uma horta gigante de tudo, de qualquer coisa que quiser, dá pra fazer uma horta. E essas casas estão só cultivando grama. E eu fico tipo, tá, eu gostaria de estar cultivando algumas energias próximas aqui, mas eu não consigo porque tem umas vacas que vêm e comem, gente. Elas comem qualquer coisa que eu botar no chão pra plantar, daqui a pouco elas já estão... Enfim, né, tô tentando plantar a Ora Pronobis. Tentando plantar a Ora Pronobis, porque eu acho que delas não vão comer a Ora Pronobis, que é cheia de espinho, né? Daí o espinho vai lá e repele elas. E o que eu tento plantar? Eu tenho que plantar escondido daí, porque senão não rola. Mas eu acho que rolaria. Aconteceria se, tipo, boa parte, se metade do bairro onde eu moro, dos bairros onde eu moro, começassem a fazer uma horta, provavelmente eu ia conseguir fazer uma horta também. Porque a gente tem que entender que não é só a nossa própria força de vontade, é a força de vontade de toda uma comunidade. E é isso que muda o nosso sentido de ser e estar aqui e servir este lugar. Quando a gente respeita o ambiente que a gente está, respeitando o ambiente onde a gente está, a gente consegue prover melhores opções e melhores soluções para os outros. Então, tipo, eu mantendo o meu corpo íntegro, eu mantendo o meu corpo perfeito, de alimentação, mantendo meu corpo, respeitando o meu corpo, honrando o meu corpo, colocando apenas alimentos orgânicos, apenas alimentos que vão me conduzir para uma paz, serenidade, tranquilidade, para uma segurança, para uma proteção, num sentido de se auto-assegurar-se que estamos bem, que estamos tranquilos, que estamos calmos, manter o nosso corpo límpido. Então é manter também essa energia onde a gente não precisa de tanta informação, não precisa ficar vendo esses jornalecos horríveis que ficam falando sobre morte, assassinatos e roubos. Assistir isso é pedir pra ficar com medo. E tipo, por que você quer ficar com medo? Porque você quer causar uma sociedade que tem medo e é assim a gente consegue controlar a sociedade? A gente tem que gerar uma sociedade de seres fortes, de seres que estão aposturados, firmados na fortaleza de sermos uma sociedade forte, saudável, sabendo que qualquer energia que possam acusar a gente de alguma coisa, a gente vai estar firme, dizendo que, ó, estamos aqui, estamos protegendo esse meio ambiente, estamos protegendo a natureza, estamos protegendo esse campo, justamente porque esse campo merece proteção por estarmos honrando esse pedaço de terra e não transformando em luxúrias, tipo Beverly Hills, onde detonou uma montanha inteira para colocar mansões lá. A gente simplesmente quer ficar bem afastado disso, porque em alguns anos isso aqui vai virar tudo mar, gente. Então o mar vai tomar tudo, o mar vai subir de nível e vai tomar tudo. Então, tipo, vocês que têm casa na beira da praia, vocês vão perder tudo. Vocês sabem disso, né? Vocês já vão perder tudo. Então, por que vocês não aproveitam o máximo possível desse tempo pra
plantar inteligências. Você plantando vai colher inteligência. E colhendo inteligência você vai ter a melhor estratégia e vai ter a estratégia ideal perfeita para se refugiar em lugares e para conservar a futura geração, para lugares que vão já estar preparado para receber essa inteligência e já está preparado para cultivar essa inteligência e cultivar o alimento para a gente ir educando, para a gente ir trazendo informações para os seres das novas gerações de como a gente pode seguir com esse planeta, revertendo a situação desse consumismo e desse capitalismo e dessas indústrias bizarras que só estão destruindo o nosso planeta, e a gente quer ter uma ressonância vibratória do amor, da paz, da alegria, da esperança, da fé. E a gente vai ter isso de que forma? Comendo alimentos orgânicos, não comendo, mas se alimentando de alimentos orgânicos, trocando as palavras, né? Respeitando um novo dicionário, respeitando uma nova dialética, respeitando e honrando o silêncio, porque aí a gente vai conseguir se comunicar telepaticamente. Ninguém vai precisar falar nada, a gente simplesmente vai, telepaticamente a gente vai estar assim, ó, pronto, cada um faz o que tem que fazer, cada um serve do jeito que tem que servir, cada um sabe sua própria função, e sabendo que toda essa energia está engedrada em uma única fonte, que é a fonte do amor, que é a fonte da paz, que é a fonte da alegria, que é a fonte do respeito, que é a fonte da sabedoria. Aí é isso, né, gente? Por isso eu quero trazer rapidamente aqui pra vocês que eu tô escrevendo livros, né? E eu tô terminando a série de livros, que é a série de livros do arco-íris. Então eu tenho todas as cores do arco-íris, tem algumas cores que tem duas cores iguais, né? Mas caderno grande, caderno pequeno. E é bem clássico assim, mas tem todas as cores do arco-íris. E eu tô escrevendo agora o verde, o roxo e o azul. O laranja eu terminei, o caderno laranja eu terminei, mas eu ainda tô na função do caderno laranja para algumas coisas, que o caderno laranja é muito alimento, muita comida, muito alimento. É sobre alimentos, né? Basicamente é sobre alimentos. E os outros cadernos trazem muita poesia, né? Esse caderno laranja. Mas os outros cadernos, principalmente o verde, o roxo e o azul, estão trazendo muito sobre esses assuntos que eu tô tratando no vídeo, que é essa máxima da alimentação, né? Da alimentação do nosso corpo, alimentação da nossa pele, da nossa visão, nosso cheiro, nosso tudo. E aí, o que eu tô trazendo nesses cadernos? Os alimentos, os preparos que eu faço, então, e que eu não faço também. Tem alguns preparos que eu só escrevo e que em algum momento vai ser o ritual perfeito para eu realizar. Aí eu tô nutrindo alguns seres a partir desses preparos, que é primordialmente receitinhas e preparos incríveis, que são a fonte de saúde, a fonte de sabedoria, a fonte de insights, que estão me provendo, que estão me guiando, né? Então tem vários preparos que eu tô escrevendo pra quando você for ler esses livros, quando eu publicar esses livros futuramente, vocês teriam uma base de como que você pode se guiar, como que você pode... O que eu posso fazer, né? Se eu me guiei pelo Jung e fumei meus tabaco lá no passado, estou aqui hoje dizendo se a gente pode se guiar. Se ele tivesse falado assim, ó, esse preparo aqui que a Emma fez, que a mulher dele fez lá, que a amante dele fez lá, a minha amante aqui fez esse preparo aqui, eu ia atrás desses ingredientes e eu ia lá e eu ia fazer com certeza, porque a gente é influenciável, sim. E eu fui muito influenciável, né? Comprei muitas energias do passado por conta das influencers aí do YouTube, do Instagram e tal. Então, hoje em dia eu me influencio pelos alimentos. Então, se eu vejo algum preparo acontecendo, gente, meus mestres, meus gurus, se eu vejo algum preparo deles assim acontecendo, às vezes eu vou lá e faço a mesma coisa, porque eu sei que eu posso me guiar a partir dali. Então, se as bonitas estão lá se alimentando disso aqui, eu vou lá e vou me alimentar disso aqui também.
porque eu quero saber como que elas chegaram nessa sabedoria, como que elas chegaram nessa consciência, porque aí eu posso ou manter na minha vida ou retirar da minha vida e colocar alimentos e achar portais de alimentos muito melhores que vão conduzindo a gente para preparos mais sábios e mais límpidos e mais claros e mais lúcidos e mais sóbrios, onde a gente encontra a paz, a alegria, a felicidade, a presença, por favor, eu só quero presença. E nesses preparos a gente tem muita força, principalmente, muita força. E o que mais? Eu quero dizer o que mais? Que é isso, né, gente? Se você sentir de contribuir com esses preparos, você pode contribuir a partir do Pix, que aí eu consigo nutrir e receber dinheiro para comprar os ingredientes necessários para realizar esses preparos, que são preparos que estão me dando um resbaldo, é tipo um resumo, assim. Eu tô fazendo esses preparos como de uma forma de um resumo. Esses livros são tipo um compilado de ideias e de psicografias e de escritos e de receitas que estão me abrindo as portas para eu escrever um outro livro, que é outro livro de receitas. Eu já tenho um livro de receitas, mas eu vou escrever um outro livro de receitas, mas esse livro de receitas vai ser bem mais pontual, objetivo, que é um livro de receitas para oferecimento para alguns orixás, para deidades, para seres. Mas isso está sendo só um início de algo lá que eu já tô planejando lá pra frente, né, gente? Porque minha cabeça é tipo... Então, ontem, por exemplo, eu fiz um preparo e eu sabia que esse preparo era para Iemanjá. Então, esse é o meu futuro, escrever um livro de receitas para os orixás. E como eu tenho muita proximidade com Iemanjá, eu provavelmente estou começando com Iemanjá e eu tô fazendo esses preparos agora para ela, justamente porque eu escrevo músicas para Iemanjá. Então eu canalizo músicas para Iemanjá, para quem não conhece, para quem não sabe, né? Eu gostaria de estar aprendendo a tocar um jambê, um atabaque, assim, pra conseguir soltar essa voz, que eu preciso soltar essa voz, que eu não aguento mais, gente. Eu tô ficando louca, vocês não estão vendo que eu tô ficando louca da cabeça, porque eu não consigo expressar a arte que eu gostaria de expressar realmente. Então, o que eu tô fazendo? Oferecendo alimentos pra Iemanjá. Então eu vou refazer esse alimento, vou ter que refazer esse alimento e servir de uma forma muito mais digna, porque a primeira vez que eu fiz foi tipo, tudo uma continuidade, né? Então a gente vai falando pra Iemanjá: olha, Iemanjá, a gente tem aqui um preparo muito mais saboroso e muito mais gostoso do que o peixe que você está comendo, sei lá, né? Porque esses seres, esses orixás estão se alimentando de cadáveres, estão recebendo oferendas de cadáveres. Então, tipo, o que eu quero com um cadáver? Eu quero me alimentar de algo vivo, de algo que esteja pulsando vida, não pulsando vida e plá, matou o bicho e agora tá morto. Gente, isso aí é tipo você ir ali no caixão de um corpo humano e começar a comer o bagulho ali, tipo o episódio do Rick e Morty lá, do espaguete. Quem assistiu Rick e Morty, a última temporada do episódio do espaguete, eles foram sensacionais. É a mesma coisa, entendeu? Eu quero um ser que esteja pulsando vida, que seja um vegetal, basicamente seja um vegetal, e esse vegetal é estático, está ali apenas para nos servir. O animal está vivendo a vida do animal. O vegetal, ele é paradinho, então, tipo, como ele é parado, a gente tem esse domínio de, assim, ele está aqui para nos servir. Porque se a gente não fizer nada com esse vegetal, ele simplesmente vai morrer. Vai mofar, vai morrer e vai voltar para a terra. Um ciclo normal de ser um ser humano. A gente pode dar a oportunidade desse vegetal ter vida dentro do nosso corpo e se expressar a partir do nosso corpo, e depois a gente vai fazer o quê? Exatamente a mesma coisa, liberar pra terra, porque eu faço cocô na terra, se você não sabe. Se você tá fazendo cocô na água ainda,
sinto muito por você viver nessa sociedade, né? Às vezes eu faço um cocô de uma privada, gente, mas é tipo, só quando a gente realmente tá apertadíssima e precisa fazer um cocô da privada, daí tudo bem. Mas eu devolvo pra terra, eu despacho pra terra todos os alimentos que eu consumo. Às vezes eu despacho pra privada, porque daí merece ir pro esgoto mesmo. Mas eu despacho principalmente pra terra, pro ciclo continuar perfeito pra todos. E aí eu tô escrevendo um livro de preparos para orixás. E se você tá assistindo esse vídeo e tem alguma ideia, me manda telepaticamente essa ideia, porque daí eu vou pegar a ideia assim e ver se eu consigo fazer. Porque aí a gente consegue trazer uma percepção muito mais avançada para os seres. Tipo, por que eu vou comer uma bala por que eu vou querer comer um sete belo se eu posso ir ali comprar 100 gramas de goji berries, que vai ser a mesma coisa? Por que eu vou comprar deixa eu ver. Um chiclete? Por que eu vou comprar um chiclete se eu posso ir lá e comprar 100 gramas de tâmara e vai ser a mesma coisa? Menos nocivo e muito mais inteligente. Então, a gente tem a capacidade de investir o nosso dinheiro. Se você quer investir em uma porcaria que vai só destruir os seus dentes, ok. Mas se você quer investir em sabedoria, você pode ir lá e comprar a fruta, né? Que vai te servir igual, porque vai ser basicamente o mesmo gosto. E melhor, vai ser o gosto puro da verdade, que é o gosto da verdade. Até você, porque daí vai te expandir também, né, gente? Uma tâmara vai te trazer muito mais sabedoria do que uma bala medíocre cheia de componentes químicos. Porque os químicos querem que você morra. A fruta já tem uma sabedoria ali que vai te guiar para uma fonte muito mais saborosa e muito mais inteligente de fornecer vida, né? Mas enfim. Inclusive eu vou comer uma tâmara aqui, né? Porque já sou viciada em frutose. Quero parar de comer frutose, mas em algum momento, por enquanto, a gente tá se alimentando de frutose. E é meio que isso que eu gostaria de falar, por isso que eu tô meio assim, porque eu tô comendo uma frutose bem elevada aqui. Mas é isso. Se você adquirir meu livro, pode ter certeza que vai ter um monte de preparos de receita e você vai poder seguir a partir daí. Preparos de alimentos, porque eu não gosto de falar receita porque é ré. Mas se é ré, porque a gente tá trabalhando lá no passado, né? Pra nos livrarmos dos vícios do passado e entrar na sobriedade do hoje. Que não é bem sóbria, né, gente? Tô aqui me intoxicando com tâmaras. Não é bem uma intoxicação, mas tô botando tâmaras pra dentro. Mas se você for ler meus livros, pode ter certeza que você vai encontrar muitos preparos de alimentos. E fazendo exatamente como tá escrito, pode ter certeza que você vai receber bênçãos, assim, de estar se comunicando telepaticamente com a sabedoria do preparo. Que é tudo muito intuitivo e tudo muito... É uma tâmara, gente, não é haxixe. No último vídeo eu tava... No último vídeo que eu assisti né? Eu assisti um vídeo do meu passado, assim, eu tava fumando um e falando assim, tá acabando meu haxixe. Gente, coma tâmaras. Aí você consegue se livrar dessa intoxicação do pulmão. Negócio de bala, impressionante. Mas enfim, gratidão. Querem dicas do que se alimentar hoje? Pinhão, bergamota, abacate, frutas da estação, tipo kiwi, laranja, goiabas. Gente, frutas da estação, lógico, você tem que se alimentar de frutas da estação, porque essas frutas que vão te trazer o agora e vão te levar para as árvores magníficas, muito limão. Árvores magníficas que te transportem para aipim, mandioca,
alimentos vegetais fortes da estação, gente, porque daí a gente consegue se guiar no hoje, no agora, se alimentando de frutas que estão dando vida neste momento e não sendo alteradas, adulterados, enfim. Valeu. Eu precisava só exacerbar aqui a minha personalidade, porque eu comi umas tâmara na hora que eu acordei e agora não sobrou nenhuma pra eu fazer um vidrinho. Olha bem. Ah, é verdade, gente, eu faço vidrinhos se você quer se alimentar de um bagulho muito chapante, pode ter certeza que encontrará comigo, que é fermentados. Então eu faço uns fermentados com tâmara, com frutas, se você sentir, encomenda sua, preparado espiritualmente, uma magnitude, uma fortaleza muito forte. A tâmara é meio burra, gente, de falar bem a verdade, porque é muita frutose, daí eu não consigo. Burra não no sentido de ser ignorante, porque ignorância e burrice é outra coisa, né? Mas burra no sentido de ser um animal chamado burro, né? Aí a gente é tipo, a gente só viu o nascimento de Cristo, mas do que a gente fez? Não sabemos, gente. A gente só tá aqui se alimentando e tentando desvendar um jeito de trazer a evolução planetária. Se você quer também. O que eu posso falar pra você? Come Não sei, gente. O que a gente vai comer no futuro? Se alimenta de água. A água é pura.